Bhagadirogan satatana shaktana sheshakaya prasurtana sheshan Autsukya moharatidan jaghana Yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, com a primeira metade do shloka número 29. Vamos falar sobre as 4 características, as 4 propriedades do assistente. E ele diz o seguinte: Anuraktah Shuchir Daksho Buddhiman Paricharakaha. Então, vamos palavra por palavra. Anuraktaha Shuchihi Dakshaha Buddhiman. Então, essas são as 4 características esperadas do Paricharakaha. Então, o Paricharakaha significa o assistente, né, o atendente. Ele antes usou a expressão Upasthata e agora ele está usando a expressão Paricharakaha. E a gente vai entender as duas como intercambiáveis, né? A palavra Paricharakaha literalmente significa o assistente, o atendente. E o atendente ele tem que ter 4 características. A primeira, mais importante, é Anuraktaha. Anuraktaha significa que ele tem que ter devoção, ele tem que ter amor dentro dele, compaixão, né? Ele tem que ser leal ao paciente e ao médico. Então, naquele contexto, o atendente ele tem que ter uma relação boa, né, com o paciente. Ele tem que ter essa vontade de servir no coração. Ele tem que estar em paz com o fato de que, primeiro, ele não é o médico, então não pode haver um sistema de, por exemplo, de inveja ou de competição entre o médico e o paricharaka. Eles são complementares dentro do tratamento, então nunca um pode tentar desempenhar a função do outro, né? E ele tem que ser devotado em relação ao paciente. Ele está ali para suportar o paciente, para cuidar do paciente durante o tratamento. Então, por exemplo, um enfermeiro que é grosseiro ou que maltrata os pacientes, ele não cumpre a função, esse primeiro guna, que é talvez o guna mais importante de todos dentro desse contexto, que é esse guna de Anurakta. Ele não tem esse carinho, essa lealdade, esse afeto dentro dele. Shuchihi, já falamos de Shuchi quando a gente falou do Vaidya, vocês lembram? Eu peço sempre para vocês, ao longo da semana, revisarem, repetirem o shloka, não é? Eu estou começando a cobrar um pouco mais de vocês dentro desse estudo, justamente por isso, porque aqui ó, a gente está repetindo 2 palavras, inclusive, que a gente já usou para o Vaidya. A primeira delas é Shuchihi, e percebe só como a ordem aqui mudou. Então, se a ordem no Vaidya era Dakshastirtata Shastrartha Dushta Karma Shuchir Vishaka, então Shuchihi era a última característica na lista do Vaidya, mas é a segunda característica na lista do atendente, do assistente. E Shuchihi, a gente já viu, significa que ele é puro, que ele é limpo. Então, tanto de uma perspectiva de higiene física, né, quanto uma perspectiva de higiene e de pureza mental, comportamental, né, ética, moral. Então é esperado do assistente do médico, do assistente do paciente, que ele se comporte de uma forma ética, amorosa, carinhosa, pura, e que ele tenha aí uma higiene pessoal adequada também, né? Isso é fundamental e muitas vezes a gente esquece, né? A gente vai numa determinada clínica, né, na Índia. Infelizmente, o padrão de higiene é muito diferente, né, do nosso no Ocidente, e você vai numa clínica e você vê que a clínica está muito suja, e os atendentes também, de repente, não têm uma higiene pessoal adequada. Então, e isso aqui passa a ser um problema para a gente, porque isso pode tanto, de um ponto de vista mais biológico, ser um vetor para contaminação, né, do próprio paciente, que pode estar ali com o sistema imune dele um pouco debilitado, com o Agni dele não muito potente, e entrar em contato com esse determinado tipo de impureza, né, pode ser um problema para o tratamento. Quanto do ponto de vista ético, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental, se esse atendente ele é uma pessoa que tem um comportamento muito ruim, muito negativo, ou muito agressivo, ou muito triste, isso pode passar a ser um problema, ele pode afetar negativamente o paciente ao longo do processo.
Ele tem que ser Dakshaha também. Então, Daksha foi outra palavra que a gente viu também quando a gente falou do médico. É a primeira característica necessária para o médico. A gente falou que ele tem que ser um especialista, né? Ele tem que ser competente, né? Aqui a palavra competente eu acho que é muito mais adequada ao papel do atendente do que era no caso do médico, né? Então, o atendente ele tem que ser muito competente, ele tem que ser muito Dakshaha. Se o médico pede para ele realizar um determinado procedimento e ele não realiza ou não realiza direito, isso afeta o tratamento também. Então, percebe como o assistente ele desempenha uma função fundamental. Ele é uma ponte entre o médico e o paciente, muitas vezes. Então, se o médico determina que ele precisa tomar um determinado remédio na hora X, ele precisa tomar esse remédio na hora X e não na hora Y. E se o atendente é responsável por administrar esse remédio e ele esquece, ou ele determina que é outro horário, isso vai afetar o tratamento, de novo, do paciente. E ele tem que ser, por último, um Buddhiman. Então ele tem que ser inteligente, ele tem que ser esperto. Ele não pode ser muito... ter uma dificuldade intelectual muito profunda, né? Porque ele está ali servindo ao paciente. E muitas vezes, vamos lembrar que ele não está ali para atuar na forma do médico, mas ele pode ser a única pessoa presente num determinado momento de crise ou de problema. E ele tem que ter capacidade intelectual para se adaptar e para agir de forma eficiente. Então é muito importante que ele seja um Buddhiman, que ele seja esperto, que ele seja inteligente. Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês. Agora a gente já viu há 2 semanas atrás as características esperadas de um médico, né, os gunas de um Vaidya, e hoje a gente viu as características de um assistente, né? E agora eu acho que fica interessante, a gente consegue fazer uma comparação entre o médico e o paciente, entre o médico e o assistente, para a gente poder identificar quais são as diferenças, né, esperadas no comportamento dos dois e talvez até entender como, né, dentro da nossa legislação e da nossa cultura, pode se desenvolver um terapeuta, por exemplo, ayurvédico, né? Dentro de que esfera essa pessoa vai poder atuar ou ela vai poder ser incluída. Agora, de acordo com os samhitas, né? Finalmente a gente pode ter esse tipo de conversa porque a gente está chegando nesse ponto, né? Nesse item aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês quais são os 4 gunas do assistente, né? Se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Tentei fazer o vídeo de hoje ser um vídeo um pouco mais curtinho, porque eu achei que os outros vídeos acabaram ficando bem mais longos. Esses shlokinhas são muito curtos, mas eles dão muito pano para manga, né? Então eu não sou nada sucinto, tenho uma dificuldade tremenda de falar pouco, então eu poderia ficar aqui, a gente ficaria horas falando de um meio shlokinha desse, discutindo qual é a função de um assistente dentro do tratamento, poderia dar 300 exemplos. Eu me segurei para a gente manter esse vídeo um pouco mais curtinho, mas eu não quero inibir vocês, né? De fazerem comentários e de expressarem a opinião de vocês. Então façam isso aqui nos comentários aqui embaixo. E é por conta dessa possibilidade de expandir os assuntos que eu vou criar esse grupo de estudos, que já está nos finalmentes aí, que a gente vai lançar no final do capítulo 1, para começar o capítulo 2 com esses encontros mensais de todos vocês que estejam interessados em participar, para a gente poder ter uma atenção um pouco mais aprofundada e, quem sabe, uma discussão um pouco mais longa, né? Eu faço questão de deixar esses vídeos o mais curtos possíveis para pelo menos vocês terem acesso a essa informação. Quem quiser o básico vai ter o básico e quem quiser se expandir também vai poder se expandir. Então, lembra que ele fala que o Samhita ele é Nati Sankshepa Vistarama, ele nem é tão curto, nem é tão longo, e é dessa maneira que eu estou tentando fazer essas sessões. Então, eu não quero que elas sejam muito curtinhas, que vocês não entendam nada, mas eu também não quero que elas sejam muito longas, que fique demais, né? Para isso a gente vai ter um grupo de estudos e aí a gente vai poder se aprofundar nos interesses de vocês com muito mais detalhe. Por hoje é isso. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.